Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala, Pastor Patrick Roberto, e com muita alegria estaremos juntos para mais este período de aprendizado e despertamento para a Igreja do Senhor. Não esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus contatos e lembrar aos irmãos da sua igreja, os seus parentes e amigos, da importância de estarmos alertas neste tempo do fim. Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja é fato e está muito, muito perto, e a igreja precisa estar ligada no céu, pois aqui na terra são tempos trabalhosos. E neste trimestre estaremos trabalhando temas poderosos. Veja só os temas que estaremos trabalhando. Lição de número 1, dia 2 de julho de 2023. Tema: a igreja diante do espírito da Babilônia. Uou, tremendo, não? Tremenda esta lição. Não perca nenhum capítulo, nenhum domingo, viu? Nenhuma lição. Ela está, cada domingo será uma surpresa de Deus tremenda para a sua vida, o despertar de Deus. E olha, hoje estamos iniciando nosso trimestre, a lição de hoje é a lição de número 1. Vamos ver o que ela diz? Vamos lá! E o nosso texto áureo está com base em Apocalipse 17, versículo 5, que nos diz: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a nossa verdade prática diz o seguinte, o comentarista: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da Palavra de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo de número 17, versículos de 1 ao 6, que nos diz a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças de chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Palavra do Senhor. Afinal, o que ou quem é o tal, entre aspas, espírito da Babilônia? Porque a Bíblia nos adverte de uma forma tão veemente? Porque isso preocupa os estudiosos e os cristãos recebem o alerta de Deus através da sua palavra para ficarem atentos com esse, entre aspas, espírito da Babilônia. Por que espírito e por que logo da Babilônia? Tantas cidades nós encontramos citadas na Bíblia, mas por que logo da Babilônia? E por que ser chamado de espírito e não movimento da Babilônia?
Estas e outras maiores perguntas nós desvendaremos e descobriremos e aprenderemos na lição de hoje e nas demais que se seguirão. Por isso, toda a atenção é pouca. Aproveite, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com seus contatos, envie esse vídeo, porque a aula de hoje e as demais nesse trimestre vai pegar fogo, meu irmão. O negócio vai ficar fervendo, viu? Não perde não. Porque este tal espírito da Babilônia vai estar na mira de todos aqueles que estão pautados pela palavra, e não seremos alvo fácil e nem pegos pelas estratégias, pois descobriremos pela Bíblia e por todas as ferramentas e recursos que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra. Ah, meu irmão, e Deus também, para que nós tenhamos estratégias para vencer toda a influência e estratégia deste tal espírito da Babilônia. Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. No livro do Apocalipse, nós encontramos logo no primeiro versículo a explanação de João, o seu autor, como nós cremos, dizendo que é o livro das revelações de Jesus Cristo. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro bem enigmático, é escatológico, e muita especulação nós acabamos ouvindo e encontrando em muitos relatos, em muitos escritos e em muitas apresentações de alguns companheiros. O propósito da lição desse trimestre não é trabalhar a questão escatológica, a questão literal da Babilônia, ou de forma mais objetiva aí, os acontecimentos futuros. O propósito desta lição, segundo o autor, ela é trabalhar o movimento, a influência desse tal espírito da Babilônia no mundo em que vivemos. Então nós encontramos no mundo em que vivemos muita referência, que identifica que esse mover que está acontecendo no mundo faz parte de um mover característico do espírito da Babilônia. Então, eu gostaria já de adiantar para você que esse trimestre não será trabalhado essa questão escatológica, ok? Os detalhes, a questão da Babilônia literal, histórica, não. A gente vai dar uma pinceladinha, mas o propósito principal é despertar a igreja para identificar o agir deste espírito da Babilônia. E afinal, que espírito é esse? Que mover é esse? Como identificar se o mover, se o que está acontecendo no mundo, no seu país, na sua região, no seu trabalho, na sua vida, na sua igreja, faz parte deste interesse do espírito da Babilônia, entre aspas, de agir? E qual o propósito? Qual a finalidade desse tal espírito da Babilônia na igreja e na nossa vida em particular? Onde ele quer chegar com isso? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é a missão do espírito da Babilônia? Nós precisamos identificar isso. Como crentes e servos de Jesus Cristo, nós precisamos identificar o nosso arqui-inimigo. E como igreja triunfante, uma igreja que milita no exército de Cristo, com o propósito principal de chegar ao céu, nós precisamos identificar quais são as estratégias, qual é o propósito deste tal espírito da Babilônia, para que não caiamos no engano nele e, pior, não permaneçamos nos seus domínios ou no seu controle. Porque se a Bíblia diz, sair dela, povo meu, se é para a gente sair do... Epa, tem alguma coisa aí, hein? Vamos estudar então? Abra aí a sua revista, Já demos aí uma simples e objetiva introdução. Vamos para o capítulo 1, o primeiro tópico aí da nossa revista. No subtópico 2, na sua revista, você pode olhar aí, nós já vamos agora trabalhar o espírito da Babilônia. Olha só o que vem por aí, hein? Olha só. No nosso tópico 2 está aí, o espírito da Babilônia. Subtópico 1, olha o que o comentarista diz. No sistema religioso. Como esse espírito se manifesta? O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela
prostituição espiritual, como lemos aí no verso 2 do capítulo 17 de Apocalipse. Nesse sentido, o culto ao ego se torna, olha aí, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites, como está em 2 Timóteo 3, 2 ao 4. Meu Deus! Você está entendendo aí? Aí você percebe que o ser humano começa a focar mais nele do que em Deus, mais nele do que no reino, mais nele, na sua casa, nas suas necessidades, nos seus propósitos, nos seus deleites, do que no cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Parece que estamos vivendo num tempo parecido com esse ano que a Bíblia está falando. Será que esse espírito da Babilônia está agindo em nossos dias por aí? Será que nós encontramos pessoas que vale mais o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela, né, o que faz ela se sentir bem do que faz agradar a Deus? Meu irmão, dias trabalhosos. Vamos lá. Tem mais, olha lá, além disso, o argumento de liberdade, entre aspas, não é? Estimula a devassidão. O que mais a gente vê é isso aí, né? Devassidão por meio de quê? Do afrouxamento. Olha só o que diz o texto aí. Marca aí na sua revista para você compartilhar com seus alunos. O afrouxamento da moral. Não é? 2 de Pedro, olha aí, 2,19, está claro isso. O ecumenismo doutrinário provoca erosão da fé bíblica, isso está em Gálatas 1,6. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, está aí 1 e 2 de Pedro. O sincretismo mistura o sagrado e o profano, 2 Coríntios 6. Está vendo aí? Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída, 2 Timóteo 3,7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Uou! Você está percebendo que tem uma conexão muito forte esta lição com a necessidade de hoje da nossa igreja? Irmão, se prepara. Esse trimestre vai ser forte, despertador para a igreja. Porque hoje o evangelho facilitado, não é? O evangelho comercial atrai as multidões, o povo gosta e tal, mas e o evangelho genuíno? Será que é esse o evangelho que Jesus pregou? Será que esse evangelho facilitado é o evangelho que por causa dele Jesus morreu na cruz? Que evangelho é esse? Que não existe cruz, que não existe suplício, sacrifício, não existe... Opa, calma aí! É esse o despertamento de Deus para a sua igreja. Porque o espírito da Babilônia, ele vem para isso, para afrontar os princípios eternos, para afrontar a origem verdadeira da palavra de Deus, deturpando, não é? Contaminando e prostituindo o relacionamento do homem com Deus. Vigiemos, pois, esta lição veio para nos despertar deste perigo iminente dos nossos dias. E no subtópico 2, olha aí, ó, o espírito anticristo no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia, olha só, né, exerce forte influência na política e na cultura. Isso aí nós vemos em Mateus 13:38, 1 de João 5:19, você pode ler com seus alunos. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e de prostituição, né? Isso tudo foi profetizado, olha, Isaías 5:20 já fala sobre isso. Olha, logo o patrulhamento, veja aí, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista, entre aspas, quem ousa discordar dessas pautas.
Não é? Temos a referência bíblica desse movimento, Lucas 6:22, 1 de Pedro 4:4, a censura contra quem defende os valores bíblicos. Não é? Lucas está claro isso, capítulo 12, versículos 11 e 12, 1 de Timóteo 6:3-5, a igreja primitiva sofreu isso, meu irmão. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. João 15:19. Aí eu chamo a sua atenção, o doutrinamento contrário. Aqui, viu? Eu te chamo a atenção. Não se baseie sua vida, sua crença, seu credo, pelo que você assiste no YouTube, pelo que você assiste na internet, pelo que você assiste, seja qualquer. Siga o teu pastor, siga o teu líder espiritual. Até a minha aula mesmo, algumas coisas, pega aqui, anota para os nossos irmãos, membros da nossa igreja, sabe que é um direcionamento aqui. Mas você que reúne outra igreja, não me tenha como base e como fonte única e exclusiva de doutrinamento e ensinamento. Não. Converse com o seu pastor. Pastor, eu vi um pastor falando isso. O que o senhor acha? O que o senhor diz? O senhor está de acordo e tal? Porque é o seu pastor que se sacrifica por você. É o seu líder. É a igreja que você reúne, que você assinou ali dizendo que acredita e respeita e honra o credo daquela igreja, daquela denominação. Então você não pode se basear pelo que eu falo, pelo que eu penso, viu? A não ser que você seja minha ovelha. Agora, se você não é minha ovelha, se você não reúne na nossa igreja, você reúne em outra igreja, você tem que seguir os passos do teu líder, do teu pastor. Este é um princípio de honra. Aí sim, você precisa andar por esse caminho. Porque hoje o que muito acontece é doutrinação contrária na internet, na televisão e outros meios. Cuidado nas redes sociais, cuidado, porque tem muita gente falsa aí, com capa de ovelha, mas por baixo é um lobo perigoso, devorando a sua fé e pronto para te jogar no mundo. Não remova os marcos antigos. Fica com o Senhor e com o pastor que Ele deu para cuidar de você. No subtópico 3, no sistema econômico, o livro do Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Meu Deus! 18:3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias 2, 1-3, Apocalipse 18, de 12, versículos 12 e 13, falam claramente sobre isso. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita. Meu Deus! E imoral em prejuízo do próximo. Olha aí, Provérbios 16:29 fala sobre isso, né? Tem a ver Miqueias 3:11 também. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Meu Deus! Você está lembrando aí de algum, como que chama? Influenciador digital. Quantos, né, irmãos? Hoje você abre o Instagram, pessoal com carro, Lamborghini, Ferrari, não sei o que, mansão, e papapá, e mostrando, e dizendo, você pode ganhar 10 mil, 100 mil, 1 milhão nesse ano, e papapá, seja um milionário, seja bilionário, e vai, e o povo vai, e vem com tanta conversa, tanta coisa, o sistema hoje, desculpa, não é? Vivemos um tempo de aparência, um tempo que as pessoas se preocupam tanto com parecer e não ser. É um perigo. É o espírito da Babilônia agindo no meio de nós. Vigiemos. Olha aí, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, tá?
Ó, o pastor Timóteo, na primeira que leva o seu nome, 1 Timóteo 6, versículos 9, 10 e o 17, alerta sobre isso. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão. Meu Deus! Parece até que João estava vendo os nossos dias, não é? Mas olha aí, meu irmão, é o espírito da Babilônia. Tem dúvida? Você tem dúvida do que está acontecendo no mundo, acontecendo aqui no nosso Brasil? Que Jesus está voltando? Olha os sinais aí, estão claros, estão nítidos, que esse espírito está imperando e dominando o mundo. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. Então nós vemos que o espírito da Babilônia, ele opera no sistema religioso, ele opera e manipula no sistema econômico, político, né, social. Então a gente vê que ele trabalha em todas as esferas. E aí eu te falo, como que a igreja vai lutar contra esse mover, contra este movimento, contra esse espírito? Aí entra o nosso tópico de número 3. Vamos dar uma olhadinha o que o comentarista compartilha com a gente? Olha aí, aí entra o tópico número 3. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Uou! A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Que esse espírito está operando aí é fato. Que esse espírito está dominando o mundo jaz no maligno, isso é fato. Né? Não tem como contradizer, não tem como a gente justificar, não tem argumento, não tem. Contra fatos não há argumento, isso é fato. O mundo jaz no maligno, o espírito do anticristo domina todas as esferas da nossa sociedade. Agora, qual a posição da igreja diante de todo esse movimento? Aí a gente entra na lição. Vem comigo, vamos explicar. Não negociar a ortodoxia bíblica. Então, o primeiro subponto aqui que o nosso comentarista traz é a gente não negociar os princípios estabelecidos por Deus pela sua palavra. Não tem conversa, viu? Como que alguém que nasceu ontem quer dizer... Quer doutrinar uma igreja, vou falar da Assembleia de Deus, né? 112 anos, dizer o que está certo e está errado. Como alguém que nasceu ontem vai dizer o que o evangelho precisa ser atualizado, sendo que o evangelho, meu irmão, tem mais de 2000 anos. Você entende isso? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso, não negociar a ortodoxia bíblica é o primeiro ponto. Vamos ver os detalhes? Vem comigo. Anota isso aí, passa para o seu aluno, hein? Olha aí, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, né, que significa correto, e da expressão doxa, que vem do verbo dokel, com o sentido de crer, né? A junção dos termos traz a ideia de crença correta, né? Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra, né, em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Salmo 100, verso 5, Mateus 24, 35. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias, olha aí, aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Quando você entende o princípio bíblico, você crê correto. Quando você adota a Bíblia ali como sua, não é, única regra de fé e de prática, você começa a ter uma vida correta diante de Deus e crer correto, a ortodoxia bíblica. Vem assuntos que não tem a ver, não, isso é extra-bíblico, é fora, mas tem a ver, você olha, não, mas peraí. Isso aí não é extra-bíblico, isso é antibíblico, porque vem contra os princípios de Deus. Traz uma liberdade que não é liberdade cristã, é libertinagem. Não é? Tudo que não glorifica a Deus, meu irmão, glorifica ao homem, ou ao diabo, ou ao mundo, pode saber, não vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus glorifica única e exclusivamente a Deus. Por isso que é importante formar o caráter
de Cristo em nós. Aí vem o nosso segundo subtópico. Vamos dar uma olhadinha aí? Olha só o que diz: formar o caráter de Cristo. Então, primeiro, a ortodoxia. Segundo, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário, olha aí, ó, torna-se necessário enfatizar o quê? Que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Isso aí está em Gálatas 5, 22 ao 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore, não é? Mateus 12, 33. Pois é. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. No Espírito. Você está entendendo porque hoje há um movimento muito grande para entretenimento na igreja? Porque tanta gente prefere uma mensagem que lhe dá risada do que uma mensagem que lhe faz chorar. Você está entendendo porque é um movimento tão grande nas igrejas para fazer movimento e avivamento, que é bom? Porque o avivamento, ele inicia no arrependimento, não é no remorso, não é no momento, é numa decisão radical de mudança de vida, que só é gerada pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo e pela fé. E Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, onde a palavra de Deus não tem prioridade, nunca haverá avivamento. Haverá movimento humano, mas divino, não. Então, nós precisamos atentar para isso. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Meu Deus, a falha, olha aí, ó, na formação moral do caráter, produz pseudos cristãos, né? Falsos cristãos escravizados pela carne. Judas, olha, 1, verso 12 e 13, fala sobre isso. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Romanos 8, 35, 38 e 39. Você está entendendo por que tanta gente está faltando culto de ensino? Não vai na escola bíblica dominical, ele se sustenta apenas com o culto de domingo. Isso é um movimento babilônico, do espírito da Babilônia, espírito do engano, porque você não se sustenta com culto de 2 horas, ou 3 horas, ou 1h30, seja qual for. Ali, o culto da noite é para o Senhor e a mensagem para o pecador. O alimento do crente não é uma mensagem de um culto de domingo. O alimento do crente é o estudo bíblico no dia de estudo. É o estudo bíblico na escola dominical, meu irmão. É o ensinamento no culto de doutrina. Você precisa estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, você nunca terá o caráter de Cristo em você. Seu velho homem vai te dominar. Porque ser servo de Deus, ser um cristão, não é viver de momentos de culto como um entretenimento, que vai no cinema, num show, assiste, chora, ri, grita, esperneia, se alegra e volta para casa todo emotivo, todo emocionado, influenciado por aquele momento de culto. Não! O evangelho e ser cristão é uma vida. São decisões que você aprende a tomar com base na palavra de Deus e não no que o pastor, ou seja, quem for, fala ou diz, porque ele precisa ser um porta-voz de Deus, não dele mesmo. E aí a gente volta, olha só, ao texto, vamos lá na revista, subtópico 3 aí, ó. Qual é a posição da igreja diante disso tudo? Não é? Olha aí, a ortodoxia precisa ter um ensinamento correto. Segundo, não é? O caráter de Cristo. A igreja precisa ter o caráter de Cristo em si, porque se for o caráter humano, vai cair na lábia
do espírito da Babilônia. E terceiro, aguardar a volta de Cristo. Aleluia! Eita, muita gente não fala mais, né? Não fala mais na volta de Jesus. Pregações do arrebatamento, estamos sentindo falta, meus irmãos, o povo falar do arrebatamento, ou mesmo citar. Hoje é tão antropológica, né? As mensagens tão centradas no homem, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, que a gente esquece no dia do Senhor, que não é só o domingo, não é? Mas sim o dia do arrebatamento. Olha só o que o comentarista traz pra gente. Vem pra revista, vamos pra revista. Olha aí o que diz a revista, ó. Comentarista: a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, né? As referências aí, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses 1 e 10, olha aí, 4 e 13, 18, 5 e 9, 2 Tessalonicenses 2, versos 6 ao 10, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, né, aos cristãos, guerras, todo tipo de fome, pestes e terremotos. Mateus 24, 5, 12 e 24, 1 Timóteo 4, versículos 1, 2 Timóteo 4, 3. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver desapercebido, né, ou despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. E olha, irmãos, estamos falando para os brasileiros, amém? Aqui no Brasil, muita gente dizia, aqui não tem terremoto, somos um povo abençoado. Mas começou a tremer a terra, né? A notícia está correndo aí, que alguns lugares do Brasil já começou a estremecer. Teve terremoto aqui no Brasil já. Então nós vemos que Deus está sinalizando nos 4 cantos da terra. Se prepare, Israel, para encontrar com o seu Deus. Olha o que diz a lição aí. É importantíssimo essa lição. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, não é? Lutar contra a impiedade, as paixões mundanas e viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Glória a Deus! E para a conclusão, meus queridos, nós vivemos num tempo em que o espírito da Babilônia, ele tem envolvido este mundo com uma forte influência, tanto na área religiosa, política, econômica, social, cultural, contra os valores cristãos estabelecidos na palavra de Deus. A igreja precisa estar posicionada de uma forma muito forte e resistente a todas as investidas do maligno contra o céu, contra os salvos e contra a igreja de Cristo. Tudo quanto a palavra de Deus diz é a verdade absoluta. E tudo que vem contradizer estas verdades, nós não aceitamos e não apoiamos. Que esse espírito do engano saia do nosso caminho, saia do meio do povo, porque nós sabemos que ele faz parte dos sinais da vinda de Jesus. E quanto mais um engano se prolifera pelo mundo afora, precisamos estar mais envolvidos na verdade do Evangelho. Porque Jesus vem, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que estejamos embasados em Hebreus 14, 12, seguindo a paz com todos os irmãos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que vivamos na paz da palavra e no conceito bíblico, pois nós cremos que Jesus logo vem e todo este engano, por fim, será destruído e viveremos eternamente na verdade do Todo-Poderoso. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse espírito de rebeldia, desse espírito de oposição, desse espírito de bagunça, de baderna, de desordem, que tem visitado o mundo e tem tentado entrar em nossas igrejas. Que o espírito da verdade e da ordem esteja conosco, esteja comigo, esteja contigo, nos livrando e nos dando a garantia da morada celestial.
Posso orar por você? Se você pode, feche seus olhos. Não esqueça de orar pelos seus alunos também, pois precisam desta oração e dessa bênção do Senhor. Pai poderoso, eu abençoo este aluno agora, este professor, este irmão, esta irmã, que ora comigo agora. Abençoo com a bênção profética, Senhor, da Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, capacite este irmão, esta irmã, sua família, sua igreja, a vencer esses dias maus, esses dias trabalhosos e enganosos, em que o espírito do engano, o espírito da Babilônia, tem se levantado entre as nações, trazendo, Senhor, todo este engano e esta oposição à Tua palavra e à santidade da Tua igreja. Mas com a Tua graça, com a Tua força e o poder do Espírito Santo, venceremos, ó Deus, romperemos, tendo a ortodoxia da Tua palavra, o caráter de Cristo em nós, ó Deus, e vivendo, Senhor, na manifestação da Tua glória e do Teu poder, sem nos afastar, Senhor, da Tua vinda e da fé, que um dia os céus se abrirão e o Senhor retornará nos ares para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, fortaleça-nos e não nos deixe cair no caminho do engano, pois assim nós cremos, assim nós oramos e em nome de Jesus dizemos amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clica aí no botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica no sininho, opção todas. Clique em todas e depois não esqueça de clicar no joinha, curtir ou no like para que esta mensagem chegue a muitas pessoas. Muito obrigado por estudar conosco. Boa aula para você. Que Deus te use poderosamente. Anote aí algumas observações e acrescente, e que o nome do Senhor seja glorificado e o nosso povo se mantenha na ortodoxia da palavra de Deus. Deus abençoe, bom domingo, fiquemos todos na paz.